Bem, pessoal, a gente vai prosseguindo aqui, né? Então a gente vai começar de fato, já que a gente viu os 4 tipos de reações químicas, né? Síntese, análise ou decomposição, simples troca e dupla troca, aí a gente vai começar a falar da principal delas, que eu disse que era a segunda, que é a análise, né? Especificamente a que a gente chama de eletrólise. Como o nome diz, né? Eletrólise é uma reação de decomposição no qual eu vou utilizar como fonte de energia a elétrica. Por isso que essa parte está na eletroquímica, porque eu vou usar a energia elétrica para decompor o meu material. Então eu tenho uma substância, aí eu vou usar a energia elétrica e ela vai se quebrar em várias substâncias. Então a ideia é essa, certo? E aí a gente tem a primeira diferença, né? Elas são reações não espontâneas. O que é ser não espontâneo? Para acontecer, gasta energia. Ela não acontece naturalmente. Eu vou deixar aqui e a eletrólise vai acontecer naturalmente. Vou só deixar os reagentes em contato e aí ela vai acontecer. Não. É necessário fornecer energia, certo? Eu necessito fornecer energia elétrica para que as coisas aconteçam numa eletrólise, certo? Então ela é não espontânea. Então a eletrólise ela consome energia, elas não são espontâneas. E aí é a primeira diferença em relação a pilhas, em relação à corrosão, né? Primeiro, pilhas, eu gasto energia? Não, é só eu colocar lá os metais em contato por um fio e aí as coisas começam a fluir naturalmente. Vocês lembram, né? A corrosão do mesmo jeito, né? Inclusive eu tenho que evitar que aconteça, né? Que acontece tudo naturalmente aqui, ó, não há gasto de energia. Já na eletrólise, para acontecer, eu preciso gastar energia, elas não são espontâneas, tá? Opa, isso aqui foi um erro, vamos lá. Então, qual é a primeira diferença, né? Pilhas, ao invés de gastar, consumir energia, elas produzem energia, né? E aí elas são espontâneas, elas produzem energia. Já a eletrólise não, você vai gastar energia. E aí elas são não espontâneas, tá certo? Primeira diferença de eletrólise para pilhas, tá bem? Prosseguindo. Aí eu fiz aqui aquela analogiazinha, né? Só pra gente tentar fixar. Nas pilhas, ó, aqui é naturalmente, né? É espontâneo aqui, ó. Ele vai passar o elétron dele para ela, né? O meninozinho aqui. O sódio passa o elétron para o cloro de maneira natural, de maneira espontânea. Ela aceita espontaneamente esse cloro, né? Ela aceita esse menino espontaneamente, não precisa ter estresse, não tem gasto de energia, certo? Ele não precisa dentro do cearês, ele não precisa queixar a menina, ela já gosta dele. Entendeu? Isso aqui produz energia boa, tá? Já na eletrólise eu coloquei aqui um outro casalzinho, né, que seria o movimento contrário, ó. Aqui o sódio deu elétron para o cloro. Aqui o cloro vai dar elétron para o sódio, que eu representei aqui como sendo um hambúrguerzinho, né? Aqui não é espontâneo. Para acontecer, ele precisa gastar energia, né? Ele precisa queixar no cearês, né? Ele precisa queixar mais a menina. Ah, eu vou te dar um hambúrguer aqui, eu vou te dar comida, né? Tem pessoas que para serem conquistadas, né? Tem gente que adora comer, então é uma boa estratégia aí, viu? Aí ele vai e eu vou queixar aqui, vou levar flores, vou te dar presente, vou te dar comida e tal. Então tem que haver um gasto de energia para que haja essa transferência de elétrons. A gente vai ver em exemplos, né, químicos, lógico. Certo? Aqui a transferência foi espontânea, é só você colocar em contato que a transferência é natural. Nesse caso, não. Para transferir, tem que ter uma coisa aqui empurrando para que o elétron vá do cloro para o sódio. Já do sódio para o cloro é natural. Certo? Então vamos... Espero que vocês tenham entendido essa diferença. Pilhas, corrosão, espontâneo. Eletrólise não é espontâneo. Para acontecer, gasta-se energia. Certo? E aí a gente vai ter que ver, saber, né, determinar o seguinte, a gente falou de reações de decomposição, né, que uma substância se transforma em várias, né? E aí a gente tem que saber prever o produto dessa decomposição, certo? O produto da eletrólise, que é uma decomposição, certo? E aí, ó,
a gente vai é o ponto que a gente vai focar agora, certo? Ó, para a eletrólise ocorrer, né, energia elétrica, a gente vai ter que utilizar compostos que formam íons. Por quê, professor? Lembra que para ter corrente elétrica, para conduzir corrente elétrica, precisa ter carga? Então a gente vai usar em eletrólise substâncias que tenham íons. E aí normalmente as ligações, em quase todas elas, são ligações iônicas. Aí a gente precisa relembrar o seguinte, na ligação iônica sempre é assim, ó, um metal mais um ametal, certo? Não sei se vocês lembram o que é um metal, o que é um ametal. Lá na tabela tinha aquela escadinha, né? E lá naquela escadinha, deixa eu mostrar aqui a tabela. Naquela escadinha, só um momento. Pronto, vocês lembram essa escadinha que a gente faz em torno do alumínio, né? Todo mundo que está à direita é um ametal, esses verdinhos aqui são não metais, ametais, né? E esses que estão à esquerda, que é a grande maioria dos compostos, né? Da esquerda aqui dessa escadinha, são metais. Menos, tem que ter cuidado com o hidrogênio, que está aqui no lado esquerdo, mas é um não metal, certo? A gente vai já voltar para essa tabela. E aí é o seguinte, quando a gente olha aqui, né, é simples, gente. A gente vai treinar e vocês vão perceber que não é tão complexo. A gente tem aqui, por exemplo, ó, quando eu escrevo uma fórmula de um composto que é íon, que é iônico, sempre o primeiro é um metal e o segundo é um ametal, certo? Por exemplo, o sal de cozinha. Primeiro, Na é um metal. Segundo, cloro é um ametal, certo? Eles, NaCl, isso aqui são dois íons. Quais são os íons que compõem? O primeiro sempre é o mais, ó, o Na+, e o Cl-. Estão vendo? Quando eu separar, ó, se você jogar isso aqui em água, ele vai virar Na+, Cl-. Ou se você pegar o sal de cozinha e derreter, que é a temperaturas muito altas para ele se derreter, né? Vai virar Na, o Na vira Na+, e o Cl vira Cl-. É sempre assim. Por exemplo, aqui, ó, AlBr3. O primeiro, que é o Al, fica mais. O segundo, que é o Br, fica menos. Sempre é assim. O primeiro, que é o metal, é mais. O segundo é menos. Certo? Professor, não entendi por que aqui o Al ficou com carga mais 3 e o Br ficou com carga menos. Porque a gente vai usar uma regra que a gente usou, a regra do sobe e desce. Eu não sei se vocês lembram lá do primeiro ano, certo? Do sobe e desce. Que ele é assim, ó. Se eu tiver um composto, por exemplo, se eu tiver aqui um A elevado a mais Y e o B elevado a menos X, quando eles se juntarem, né, vai virar AB, não é isso? Aí o X desce para cá, então fica AX, né? E o Y desce para o B, fica como um escorregador, vocês lembram? Aí fica, ó, AX, o composto, AX, né? AX, que esse X desceu para cá, e o B vai ficar com o Y, porque o Y escorregou lá para o B, né? Só que o que a gente vai fazer aqui é o contrário do que a gente fez no primeiro ano, que é o inverso. A gente vai fazer o sobe e desce, só que lá a gente desceu, aqui a gente vai subir, ó. O primeiro eu sei que é mais, né? Só que o Y sobe para o A, então vai ficar A elevado a mais Y. E o B vai ficar elevado ao menos X. Aí é só eu lembrar, o primeiro é mais, o segundo é menos. É uma convenção que os químicos utilizaram, né? Sempre que houver carga, o primeiro é mais, o segundo é menos. Vai ser mais quanto? Esse número aqui do que está na frente, ó. Eles vão subir. Vamos fazer aqui um treinozinho, né? Esse primeiro não precisa porque é 1 e 1, né? Então, o primeiro Na+, o segundo Cl-. Então, não vai ter tanto problema. Agora, o segundo, vamos ver. O Al, eu coloquei de azulzinho só para a gente poder diferenciar. O Al, ó, como ele é o primeiro, ele é mais. Ele é o cátion. Cátion é mais, né? E o Br vai ser menos. Só que esse 3 do Br vai subir para o alumínio, ó, vai ficar mais 3. E o 1 do alumínio vai subir para o Br, ó, menos 1. Então, Al mais 3, Br menos. Isso aqui que a gente está vendo ainda não é a reação de decomposição. A gente está vendo só os íons que compõem isso aqui. NaCl é Na mais Cl-. Isso aqui vai ser importante, eu vou já mostrar por quê, né?
na eletrólise. Vamos pegar esse exemplo aqui para a gente treinar mais, ó. O primeiro, Al, vai ser mais, o segundo, S, vai ser menos. Só que, ó, esse 3 sobre para o alumínio, então é mais 3. E o 2 sobre para o enxofre, então vai ficar 2 menos. Estão vendo? Esses são os íons que compõem o alumínio. Esse Al2S3. A gente não viu reação de decomposição ainda. Isso aqui são só esses materiais juntinhos aqui, tá? CaCl2, Ca mais, Cl menos. Só que o 2 sobe para o cálcio, então fica cálcio 2 mais, e o cloro, ó, o 1 daqui vai para o cloro menos. Entendido? Então, esses são os íons que compõem esses materiais, essas substâncias são formadas por esses íons. Professor, como é que seria a reação de decomposição? A reação de decomposição, ela é assim. Aqueles íons, quando você jogar a corrente elétrica, ela vai ficar o seguinte, eles vão se transformar. O Cu sempre é assim, ó, o primeiro é o metal, o segundo é o não metal. Lembra? Primeiro é cátion, segundo é ânion. O mais e o menos. É bem fácil de prever a decomposição. No início vocês vão estranhar, mas com a prática vocês vão entender. Ó. Eles vão se separar, né? Vão virar duas coisas. Ó. O Cu vai virar a substância simples. A substância simples de um metal é o próprio metal, é só a letra dele, Cu. O ametal, que é o O, quando ele vira substância simples, ele vira O2. Tá? Os ametais, gente, eles, quando viram substância simples, quando você decompõe aqui, ó, quebra isso aqui, eles vão virar substância simples, né? Lembra o que é substância simples? Eles só têm um elemento, né? Então eu vou quebrar Cu, o O vai virar O2. Eles, os ametais, essa segunda parte, na imensa maioria das vezes, eles formam O2. Eles são tem dois átomos, tá? Eles não se sustentam sozinhos. Então você dificilmente vai ver aqui o O sozinho, ele vira O2. Vamos ver esse exemplo aqui de baixo. Al2O3. O Al, quando eu passar a corrente elétrica aqui, ó, a corrente elétrica, que a gente vai ver o processo, né, passo a passo, como é que acontece. A corrente elétrica, quando passar aqui, ó, o Al vai virar, como ele é um metal, é só alumínio. Não é Al2, Al3, é só alumínio. E o O vira O2. Professor, eu tô achando estranho, porque aqui tem o 3, aqui tem o 2. Isso aqui iria influenciar se você fosse balancear, tá? É porque não tá balanceado, né? Certo? Vamos pegar esse exemplo aqui. HF. Ó, eu tenho que ter cuidado com o seguinte. O H, né? Apesar de estar no lado esquerdo da tabela, vamos olhar aqui novamente a tabela, certo? Da gente olhar aqui a tabela. Cadê? De eu olhar aqui a tabela. Falei para vocês, né? Que o hidrogênio, apesar de estar no lado esquerdo como se fosse um metal, né? Mas ele não é um metal, ele é um ametal, ele é um não metal, lembra? Então, ele é o único que vai estar aqui no início e a substância simples dele, ó, não é, por exemplo, o cobre vira cobre, Cu. Al vira alumínio, né? O H não, o H ele é um ametal, então ele vai virar H2. O O vai virar O2. HF, ó, H vira H2, F vira F2, certo? Então, a dica é a seguinte, para você prever o produto da decomposição, você vai ver o seguinte, se for metal, a substância simples de um metal, deixa eu mostrar aqui novamente na tabela. As substâncias simples de um metal, vamos ver aqui, ó, todos eles, estão vendo? Esse lado esquerdo aqui, ó, da escadinha, estão vendo a fronteira? A gente faz em cima do alumínio, né? Todos esses aqui, quando eles formam substância simples, é só a mesma letra, tipo zinco. Qual é a substância simples do zinco? Zn. Do cobre, o Cu. Né? Vamos voltar aqui, a substância simples do potássio, a letra K. Você escreve só o K, certo? Cuidado só com o hidrogênio, né? Que ele é um não metal, então ele forma H2. Os do lado, né? Os não metais, que são esses do lado direito da tabela, né? Os verdinhos aqui, lembrando que aqui são os gases nobres, eles não são reativos, então a gente desconsidera, né? Eles usualmente formam 2, por exemplo, o N,
N2. O O, quando ele forma substância simples, O2. O F, F2. Cloro, Cl2, o Br, Br2 e por aí vai, tá certo? Então é importante que vocês fixem esses pontos, tá? Então a gente vai fixar esses pontos. Então quando eu for prever, porque dá para eu prever só pela fórmula, certo? Só pela fórmula eu consigo prever os produtos de decomposição, tá? E vocês percebem que é bem simples, não é complicado. Por exemplo, aqui, antes de falar da cuba eletrolítica, ó, se eu for pegar aqui o sal de cozinha, NaCl, o Na vai virar... Isso aqui não é a decomposição, né? Isso aqui são os íons que formam. Mas na decomposição, o Na iria virar sódio, só o Na. E o Cl iria virar o quê? Cl2, certo? Isso aqui que está escrito aqui do lado é... do que ele é formado, né? O Na, Na+, Cl, Cl-. Quando for decompor, Cl vai virar Cl2 e o Na vai virar, Na+, vai virar só o Na, certo? Aí a gente vai dar um pequeno break aqui para você tomar água, né? Para não ficar muito longo. E aí a gente vem já para a última parte da aula, que são os componentes da cuba eletrolítica, tá bom? Até!